Mas eu quero saudar a igreja com a gloriosa e a santa paz do Senhor. Você que nos visita nesta noite, muito obrigado pela tua presença. Leve um abraço da nossa igreja para o teu pastor e diga que o pastor desta igreja, juntamente com o ministério de louvor desta igreja, mandou um abraço bem forte para ele, ok? E esperamos que você sinta-se à vontade em nosso meio e que permita que o Senhor continue a falar ao teu coração. O tema desta noite é: você pergunta, Deus responde. Você pergunta, Deus responde. Às vezes nós perguntamos muitas coisas ao Senhor. Às vezes nós ficamos não questionando, mas perguntando, fazendo perguntas ao Senhor. Lá pelas madrugadas da vida, você pergunta alguma coisa ao Senhor: Senhor, será que verdadeiramente esta é a tua vontade? E não demora muito, Deus te responde. Deus responde aquilo que você está pensando. Então você pergunta e Deus responde. Ele sempre tem uma resposta para as nossas indagações. Ele sempre tem uma resposta para as nossas perguntas. E o texto que nós estaremos lendo nesta noite, eu quero convidar você para ler o texto nesta noite, encontra-se no livro de Salmo, Salmo de número 116. Salmo de número 116. Salmo de número 116. Pela Bíblia que eu tenho em mãos, podem permanecer assentados. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Pela Bíblia que eu tenho aqui, nos fala assim, ó: ama o Senhor, porque Ele ouviu a voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma e o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Somente até o versículo de número 9, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Pai, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela existência dela e pela facilidade de acesso que temos a ela, ó Senhor. E agora queremos te pedir, ó Pai querido, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração de cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, a fim de que eles possam entender, ó Senhor, tudo quanto tens preparado para cada um de nós, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Existe uma ideia dos historiadores, inclusive Flávio Joséfo, ele diz que foi Ezequias que escreveu este salmo. Que Ezequias escreveu esse salmo no momento de grande dificuldade, no momento de grande tribulação, no momento de grande aperto. Ele escreve este salmo. Que momento era este? Foi um momento em que o rei da Síria estava conquistando tudo. Primeiro ele conquistou as 10 tribos do norte, e depois, após ter conquistado as 10 tribos do norte, ele já estava partindo para as tribos do sul, que era constituída só de mais 2. E esse rei da Síria era tão ruim, que ele queria demonstrar a todas as pessoas, a todas as nações, a todos os povos, o quão forte ele era.
E o que ele fazia? Quando eles entravam numa cidade, quando o exército entrava numa cidade, eles decapitavam as pessoas e colocava as cabeças das pessoas na entrada da cidade, para servir como exemplo para outras nações que ele era forte, que o exército dele era forte, era poderoso, e conseguia, e não existia nenhum exército mais poderoso que aquele exército dele. E agora chega a notícia que ele está partindo para Judá. Está partindo para a terra agora do rei Ezequias. E Ezequias então vem de uma família de grandes dificuldades. Ezequias vem de uma família em que o seu pai chamado Acais, era um pai também horrível em Judá. Era um homem tão ruim que ele chegou a queimar alguns de seus próprios filhos a Maloque, como sacrifício vivo a Maloque. Era um homem muito ruim, mas muito ruim mesmo, Acais, muito ruim. Mas só que Ezequias, ele resolveu, assim como muitos de nós resolvemos, fazer a diferença dentro da nossa família, dentro da nossa parentela. E ele quis ser diferente. A Bíblia nos fala lá no 2º livro de Reis que não houve rei naquele período igual a Ezequias, nem antes nem depois dele, porque ele desfez tudo quanto o pai dele fez de errado. E ele começou a colocar o povo numa posição que agradava ao Senhor Deus. Mas só que agora surge esse grande dilema. Nesse próximo slide que nós estaremos vendo, surgem 2 grandes problemas na vida de Ezequias. Quais seriam esses 2 grandes problemas? Primeiro, o exército assírio. O exército assírio já estava marchando para Judá. O exército assírio já estava caminhando para aquela cidade, para tomar aquela cidade. E com certeza, pela ótica humana, pela visão humana, pela leitura humana que nós fazemos, não haveria condições, a mínima chance de Judá resistir ao exército da Síria. Esse foi o primeiro grande problema, primeiro grande problema de Ezequias. E eu começo a imaginar, quando eu estava lendo esse texto, Salmo 116, depois fui lá para o 2º livro de Reis, estava lendo ali, pensando em cada um de nós, dos grandes problemas que nos afligem. Quantas vezes pessoas poderosas e inimigo tentam se levantar contra você, contra a sua casa, e começa, a quase destroçar, quase destruir tua família, acabar com o teu patrimônio, o patrimônio mais valioso que você tem na vida, que é a sua família. E eu fiquei imaginando os problemas que cada um de nós de repente já passamos, e de repente estamos passando. Eu não sei, porque eu não vivo 24 horas dentro da casa de cada um dos irmãos da igreja, mas eu não sei o que acontece dentro da casa de cada um. Às vezes não é um problema de ordem relacional, conjugal, mas é um problema de ordem espiritual que está dentro daquela casa, que impede que aquela família avance. Então, um exército espiritual que não vem da parte de Deus, de repente se levantou, está se levantando, está partindo em direção à sua casa, e de repente já partiu em direção à sua casa. E às vezes nós ficamos um pouco atemorizados, porque sabemos que aquilo não vem de Deus, não provém de Deus. E Ezequias então, ele teve este primeiro problema na vida dele. E este primeiro problema de repente pode estar surgindo na sua vida também. Não um exército bélico, não um exército com as suas armas, mas de repente um exército espiritual do mal, tentando invadir a sua casa, entrar na sua casa, mexer na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida daquelas pessoas que você ama, que nós amamos. Foi o primeiro grande problema que Ezequias teve que enfrentar. E o segundo grande problema que Ezequias teve que enfrentar, nós encontramos também lá no 2º livro de Reis, foi a enfermidade. A enfermidade que ele passou, ele tinha uma úlcera muito grande, uma enfermidade que era para a morte. A ponto, os irmãos conhecem a história, que Isaías foi até a casa dele, foi até o palácio, e ele não tinha o que fazer a não ser clamar ao Deus dos céus, pedir a Deus misericórdia pela vida dele.
E o que ele encontrou? Ele não tinha um local, não tinha um templo próprio para ele poder estar orando. Então ele se vira para a parede, se volta para a parede e começa a orar. Começa a pedir a Deus pela saúde dele. E eu creio também que não é diferente de cada um de nós e em cada um de nós a nível de enfermidades. Quantos de nós aqui, olhando assim daqui para até o último banco e olhando do último banco aqui para frente, aparentemente estamos todos saudáveis, mas quem sabe de repente no nosso meio exista alguém passando por algum tipo de enfermidade que ainda não compartilhou com ninguém, a não ser com seus parentes e familiares, não compartilhou com os irmãos da igreja. E Ezequias estava com a enfermidade para a morte, mas só que existia em Ezequias alguma coisa totalmente diferente das outras pessoas. Ele começou a reinar com 25 anos, jovem ainda. Com 25 anos ele começou a reinar, e morreu com 54, mas começou a reinar com 25 anos de idade. Mas era um homem temente ao Senhor, temente. Aí nesse próximo slide nós começamos a observar o testemunho de Ezequias em resposta às suas orações. O testemunho de Ezequias em resposta às suas orações. E eu creio e peço a Deus que você também possa dar um testemunho em resposta às tuas orações, às nossas orações, as orações que nós fazemos. Que nós possamos dar um testemunho, que as pessoas possam ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fará por cada um de nós, através de um testemunho, através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, em o nome de Jesus. Então, o testemunho que Ezequias começa a dar em resposta às orações, nós vamos ver nesses slides seguintes. No versículo de número 3, 3 laços, ou melhor, versículo 3, laços de morte me cercaram. Está aí no Salmo de número 116, versículo 3. Laços de morte me cercaram. Que laços são esses? Laços externos. Laços externos, foi o que nós falamos ainda há pouco, o ataque militar. E eu quero que você, contextualize essa situação e não pense num exército com um armamento vindo em sua direção contra a sua família, contra a sua profissão, contra o seu trabalho, contra a sua vida estudantil, mas pense num ataque que o inimigo está constantemente fazendo em relação às nossas vidas. Constantemente ele lança setas, muitas setas em direção a cada um de nós. Então laços de morte me cercaram. Ezequias sabia que pela ótica humana, que pelo pensamento humano, eles estariam mortos ali. Não somente ele, mas toda a tribo de Judá todas as 2 tribos de Judá estariam mortos naquele momento. Então laços de morte me cercaram. E quantas, e não poucas foram as vezes que nós paramos e falamos assim: Senhor, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, Senhor. Eu não sei o que vai ser de mim, Senhor. Não sei. Porque eu não tenho como combater. Eu não tenho como me defender desta situação. E também os laços de morte a nível da parte interna, a nível de saúde. Quantos de nós aqui, nem todos certamente, mas quantos de nós aqui já paramos no leito hospitalar? Quantos de nós já paramos no leito hospitalar? Eu não falo na situação de um parto, que também é algo assim de risco também. Não falo a situação de um parto, mas eu digo a nível de uma enfermidade. Quantos de nós já estivemos, se não, você não esteve na adolescência, na mocidade, mas de repente esteve na infância, num leito hospitalar? Quantos de nós? E o Senhor cuidou de você, e aí está você. Quantas pessoas são próximas a nós, pessoas que nós amamos, e estão enfermas. E esta enfermidade, irmãos, não é apenas uma enfermidade física. De repente é uma enfermidade espiritual também.
Vamos pensar também por este caminho, uma enfermidade espiritual. Quantas pessoas estão enfermas? Às vezes nós ouvimos algumas pessoas mencionarem por aí, falam assim, a igreja está doente. Mas se eu sou a igreja, então eu também estou doente. Eu também estou doente. Mas se trouxermos também para o lado físico, para o lado humano, de repente quantos irmãos que estão aqui assentados, quantos parentes nós temos que estão enfermos? Mas Ezequias, ele fez algo tão grandioso que impactou a sua geração e continua a impactar-nos até os dias atuais. Foi a fé inabalável. Conforme o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. O inimigo pode se levantar, o exército pode vir contra a minha família, mas eu sei em quem tenho crido. A enfermidade pode chegar até a mim, mas eu sei em quem tenho crido. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso e eu não vou deixar, não vou largar, não vou abrir mão da minha fé. Mesmo se alguém da minha família vier a óbito, não abrirei mão da minha fé, continuarei adorando este Deus, crendo neste Deus, confiando neste Deus. E Ezequias, quando soube que estava prestes a morrer, ele virou-se para a parede e começou a orar. E o texto nos diz que antes que Isaías saísse da cidade, Deus falou ao coração de Isaías, e Isaías voltou e falou assim, o Senhor acrescentou alguns anos de vida para você. O Senhor acrescentou 15 anos de vida para você. Isaías não tinha nem saído da cidade. E Deus falou para o profeta Isaías. Isaías volta e fala para Ezequias. Então agora neste versículo de número 4, nesse próximo slide, versículo de número 4, nos diz o seguinte: então, quando surge essa palavra ali, então, é uma oração de livramento. Se o irmão pudesse colocar todo o versículo de número 4, se houver possibilidade, mas aí o versículo de número 4, ele começa assim, pela Bíblia que eu tenho aqui: então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Então, invoquei o nome do Senhor. Nesses momentos de grandes aflições, nesses momentos aflitivos na sua vida, é o momento em que nós precisamos clamar pelo nome do Senhor. Não somente nos momentos aflitivos, em todos os momentos precisamos clamar pelo nome do Senhor. A situação aparentemente está boa, a situação aparentemente está ótima, a situação aparentemente está excelente dentro da sua casa, em todos os níveis, em todos os âmbitos. Mesmo assim, clame ao Senhor. Peça ao Senhor pela tua vida, peça ao Senhor pela tua família. Então, oração de livramento: ó Senhor, livra a minha alma. Ezequias pedindo: Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma, porque neste momento, nessa situação aqui, irmãos, Ezequias era humano também. Ezequias era humano. E em determinado momento ele poderia fraquejar, em determinado momento ele poderia esmorecer na sua fé. Mas ele pediu ao Senhor: Senhor, me dê forças para enfrentar essas duas situações terríveis na minha vida. Me dê forças, Senhor. E é quando ele clama ao Senhor, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E este tem que ser o clamor, este deve ser o clamor de cada um de nós: Senhor, livra a minha alma. Porque eu creio que pelo menos 70% dos irmãos que estão aqui nesta noite já passamos por situações difíceis. Passamos por situações difíceis e você clamou ao Senhor, e o Senhor resolveu a tua questão. Eu creio nisto. Agora, se as coisas estão acontecendo, se as coisas estão ocorrendo, e eu não clamo ao nome do Senhor, se eu não quero saber de ler a palavra do Senhor, se eu não quero saber de ter um tempo com o Senhor, se eu não quero saber de orar ao Senhor, irmãos, como que eu vou querer que a situação melhore?
Se Ezequias ele não tem esse desejo no coração de orar ao Senhor, virar e orar ao Senhor, clamar ao Senhor, o exército da Síria invadiria aquela cidade, tomaria aquela tribo e mataria muitas pessoas. E aquela enfermidade dele, além das pessoas morrerem, ele também iria morrer por causa da enfermidade. Se ele não passasse pela atrocidade do exército, ele iria morrer por causa da enfermidade. Mas ele clamou ao Senhor. Este foi o grande passo de Ezequias. E este também deve ser o grande passo nosso, irmãos. Quando estivermos diante de um momento de tribulação, clamarmos ao Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que de repente você possa estar experimentando. Eu não sei. Mas o que eu sei é que nós precisamos clamar ao Senhor. E de repente buscar alguém de confiança, alguém que seja maduro, que tenha raízes no Evangelho, que possa te auxiliar, está orando junto contigo. Mas eu preciso clamar ao Senhor, porque com o Senhor eu nunca estarei sozinho. Com o Senhor você nunca estará sozinho. Nunca. Pode se levantar a quantidade de soldados que partiu em direção a Judá foram 185 mil soldados. 185 mil soldados que partiram em direção a Judá para acabar com Judá. Mas olha só, nada vence o poder da oração, irmãos. Nada vence o poder da oração. No versículo de número 5, no outro slide nos fala: misericordioso. E aqui pela Bíblia que eu tenho, irmãos, fala assim: piedoso é o Senhor, ou misericordioso é o Senhor, e justo. Nosso Deus tem misericórdia. E ali embaixo vem, em algumas traduções fala compassivo. Compassivo é o que? Padecer com. Quando alguma coisa está acontecendo com você, alguma coisa está acontecendo a você, não somente você está sendo afligido, não somente a pessoa que convive, que está debaixo do mesmo teto que você, está sendo afligido, mas Deus também está se sentindo incomodado, porque você é filho dele, porque você é filha dele. Por isso que eu falo que você não está sozinho, você tem um Deus que te acompanha, porque Ele está com você. Você não está sozinho, irmão. E nunca estará. A partir do momento que eu me dedicar ao Senhor, a partir do momento que eu clamar, que eu invocar ao Senhor, pode surgir o que for, irmãos. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Se a situação persistir, continue persistindo na oração. Porque a vitória vai chegar, querido. A vitória vai chegar. Não adianta, a vitória chega. A vitória pode não chegar agora, a vitória pode não chegar amanhã cedo, a vitória pode não chegar semana que vem, mas essa vitória chega. Mas não da forma, no dia, na hora que nós queremos, mas dentro da vontade do Senhor. O que eu tenho que fazer é clamar ao Senhor. Nesse próximo slide que fala sobre o versículo de número 6, o Senhor vela pelos simples. Aqui pela tradução que eu tenho, porque o Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. É interessante observarmos aqui a simplicidade de Ezequias. Simplicidade. Não, estaremos nos estruturando, vou montar uma estratégia aqui. Esses 185 mil soldados que estão vindo aí, vou colocar aqui uma estratégia, um grupo vai ficar num ponto, outro grupo vai ficar no outro, vamos formar uma barricada, vocês flecheiros ficarão numa outra ponta. Mas não, ele foi simples, e ele só venceu aquela situação ali através da oração. Eu não sei quanto tempo você tem separado, que nós temos separado, nós, povo de Deus, temos separado para clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor pelo nosso emprego, clamar ao Senhor pelo nosso casamento, clamar ao Senhor pelo nosso relacionamento, clamarmos ao Senhor pela nossa vida espiritual, clamarmos ao Senhor pela nossa igreja. Muitas coisas estão acontecendo.
dentro da igreja e fora da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, com alguns membros da igreja, e lá fora também com as pessoas que não conhecem ao Senhor. Mas se nós que conhecemos esse Senhor, se nós voltarmos para a sua palavra, se nós invocarmos, se nós clamarmos por Ele, pelo nome dEle, em oração, tudo vai mudar na sua casa. Esse casamento que está destroçado há anos, irmãos, Deus tem condições de reverter essa situação dentro da tua casa. Ele tem condições de fazer isso. Ele tem condições de trazer a tua filha de volta, tem condições de trazer o teu filho de volta, tem condições de levar você de volta para aquele emprego, tem condições de te promover naquele emprego, nesse momento de escassez da área de trabalho. Deus tem poder para isso, mas eu preciso clamar a Ele, não parar de clamar. O Senhor vela pelos simples. Não porque eu tenho a minha vida espiritual e às vezes eu paro para ler um texto, faço a minha devocional, é excelente. Por sinal, ontem falou sobre o Vale dos Ossos Secos na nossa devocional. Eu faço a minha devocional todos os dias, mas um tempo a sós com Deus, tempo a sós com Deus, o teu quarto de oração, o teu momento de oração com o Senhor. De repente você pode estar orando em pé, de repente você pode estar orando dentro de uma condução, de repente também você pode estar ajoelhado no teu quarto orando, pedindo a Deus pela tua família, pedindo a Deus pelo teu filho, pelo teu esposo ou pela tua esposa. E Deus não está com os ouvidos tapados. Deus não é um deficiente auditivo. Deus não é um deficiente auditivo. Ele sempre estará pronto a ouvir as nossas orações, sempre estará pronto a ouvir a tua oração, porque você é filho dele, porque você é uma filha dele. Mas o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. O que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. E o que mais nós ouvimos por aí são pessoas reclamando: porque meu casamento, porque o meu filho. Aí fala do filho, fala da filha. Aí tem o culto das Déboras. A irmã não vem, o irmão não vem. Não vem. E quer melhora na vida dos filhos. Quer que os filhos voltem para o Senhor. Não estou dizendo a você que se você participar do culto das Déboras, o teu filho vai voltar à normalidade. Eu não estou dizendo isso, mas é uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. É a oportunidade que Deus está dando a você, para que o teu filho volte, para que a tua filha volte para a presença dEle, não para dentro de casa, mas para a presença dEle. Uma outra oportunidade, sem querer fazer propaganda, é uma outra oportunidade que Deus dá aos casais, às famílias, é os cursos que a nossa igreja oferece, o curso de noivo, o curso de casados para sempre, paz para toda a vida. O que eu tenho que fazer, Deus não vai interferir, não vai fazer por mim, irmão. Não vai fazer por mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Então o Senhor Deus, Ele vela pelos simples. Quando eu reconheço que eu tenho uma enfermidade, eu reconheço que dentro da minha casa não está indo tudo bem, não está indo da forma como eu gostaria que estivesse, não está funcionando como eu gostaria que funcionasse. Senhor, tenha misericórdia da tua serva, tenha misericórdia do teu servo. Eu não casei para ter uma vida conjugal assim, Senhor. Senhor, tu me deste filhos, e a tua palavra nos diz que filhos são heranças, ó Senhor. Tu não me deste esse filho para que meu filho se perdesse por aí, Senhor. Esse tem que ser o nosso clamor. É o clamor diário, irmãos. O clamor diário. No versículo de número 8, dentro das palavras ainda do rei Ezequias: me livraste. Livraste de como? Deixa eu me ler aqui o versículo de número 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Os meus olhos da lágrima. Quantos de nós aqui já choramos? Quantos de nós aqui já choramos por alguma coisa? Eu costumo dizer que somente a fronha do nosso travesseiro sabe a quantidade de lágrimas que ali foram derramadas. Somente a fronha do nosso travesseiro. Às vezes o marido não está vendo, a esposa não está vendo, mas quantas lágrimas você já derramou?
por causa do seu casamento e por causa do teu filho. Quantas lágrimas! E será que nós temos, desculpe o pronome, será que o povo de Deus, parte do povo de Deus tem chorado, pedido ao Senhor, Senhor, preciso, Senhor, estou precisando de Ti, Senhor, eu careço de Ti, Senhor, responda as minhas orações, Senhor, porque Deus ouve as nossas orações. A questão é responder às nossas orações. Ele vai responder de acordo com o nosso coração. Certa feita ele disse: não ore por este povo, não ore por este povo. Mas a partir do momento que eu clamo ao Senhor, a partir do momento que eu coloco o meu coração diante do Senhor, você poderá falar, deixar um testemunho, conforme Ezequias deixou nesse Salmo 116: enxugaste a minha lágrima. Deus quer enxugar as nossas lágrimas. Deus quer enxugar as tuas lágrimas. Me livraste de quê? Da área espiritual. 3 áreas. Área espiritual, porque ele estava prestes a esmorecer na fé. Me livraste na área emocional, porque quando o problema surge, muitas pessoas ficam abaladas a nível emocional, ficamos desestabilizados emocionalmente, irmãos. Quando um problema, dependendo da gravidade, quando chega, nós ficamos desestabilizados emocionalmente. Quantas vezes você já se encontrou numa situação de falar assim: meu Deus, eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu falei aquilo, que eu fiz aquilo outro, por causa de quê? Da área emocional. Mas Ezequias nos fala aqui que ele estava centrado, sabendo que existia um Deus todo-poderoso. Se ele não acreditasse nesse Deus, ele não estaria orando, não teria orado, irmãos, não teria orado. E aqueles 185 mil soldados invadiriam com tranquilidade Judá, mas a oração de um homem conseguiu deter 185 mil homens. A oração de uma pessoa. Olha o que a tua oração pode causar. Olha o que a tua oração pode fazer. A tua oração pode fazer. E a terceira situação que nós observamos aqui é a situação moral. A situação moral. A Síria está vindo aí, vamos fugir, vamos abandonar tudo e vamos embora. Não, ele se manteve ali, se prostrou ali, se colocou na brecha e começou a orar, a clamar ao Senhor Deus. E Deus honrou aquele homem. Deus honrou aquele homem. E é justamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes o inimigo quer tirar a nossa moral, às vezes o inimigo quer nos colocar na lama, às vezes nós podemos até deslizar, quase ir para o chão, mas Deus, quando está quase caindo, Deus te segura, mas, opa, vem cá, você não. E você entra sorridente e bonito por aquela porta. Questão moral. Deus Ele nos tirou de um lamaçal do pecado. Todos nós éramos pecadores, e Ele nos tirou, e continuamos sendo pecadores, só que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele tirou-nos lá do lamaçal e nos trouxe. Mas eu falo no dia a dia, no nosso dia a dia, quando nós alcançamos a mocidade, a adolescência, a mocidade, a fase adulta, de repente surge um deslize, e Deus está ali: não, minha filha, não, meu filho, eu estou contigo, você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou contigo. Então Ezequias, ele diz aqui neste salmo, no versículo 8: me livraste. Me livrou na área espiritual, da deficiência, da dificuldade que eu poderia ter. Me livraste da área emocional, não permitiu que eu ficasse desestabilizado emocionalmente, e manteve a minha moral. Imagine um grupo pequeno conseguir vencer 185 mil homens. A moral que esse homem ficou ali, tanto que essa palavra chega-nos até os dias atuais. O que Ezequias fez, você também pode fazer, nós podemos fazer, todos nós podemos fazer. No versículo de número 7, Ezequias ainda nos fala
no versículo de número 7, conversa com ele mesmo. Ali eu coloquei uma palavra que dentro da psicologia, da neurociência, nós começamos a falar sobre solilóquio. Solilóquio é você falar com você mesmo. Solilóquio é você falar com você mesmo. Não é introspectar, mas é um solilóquio, é você falar com você mesmo. Solilóquio, falar com você mesmo. De repente você se colocar diante do espelho e falar: eu sou esta fulana, eu sou este ciclano, eu sou esta pessoa, e conversar com você mesmo, revelar para o Senhor quem verdadeiramente você é, quem verdadeiramente nós somos, quem verdadeiramente nós somos. Será que o nosso momento aqui dentro, é apenas para cumprir um protocolo? Será que o teu momento aqui dentro é apenas para cumprir um protocolo? Ou para falar com você? Eu precisava ouvir esta palavra. Não, esse fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Mas eu precisava ouvir essa palavra. Um solilóquio, eu preciso ouvir esta palavra. Porque eu reconheço a situação que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando. Eu sei o que eu estou passando. E aí você falar para você mesmo: eu reconheço os meus erros. Eu sei o que eu estou fazendo e que desagrada ao Senhor Deus. E eu preciso mudar essa situação. É uma conversa que você precisa ter com você mesmo. E aí então, parte para 3 decisões. Já estamos chegando ao final. Parte para 3 decisões. No versículo 2, o que ele fez? Inclinou o seu ouvido. E é isso que nós precisamos fazer: inclinar os nossos ouvidos. No versículo de número 9, um compromisso assumido com o Senhor. Compromisso assumido com o Senhor. Às vezes, quando as pessoas namoram, nós compramos, às vezes, tem um anel de compromisso, né? Quem é namorado aí sabe, compra um anel de compromisso. Não, esse aqui é um anel de compromisso. Mas é assumir um compromisso com o Senhor, assumir uma aliança com o Senhor, estar aliançado com o Senhor. Ah, hoje eu não estou afim de igreja não. Ah, hoje, quem prega hoje? Ah, todo domingo é a mesma coisa. Estou cansada, estou cansado de ir à igreja. Compromisso com o Senhor. Assumiu, quis entrar no exército. Entra no exército, ou quem já passou pelo exército, e de repente você falou assim, quem já serviu o exército, de repente falou assim: ah, quer saber de uma coisa? Vou mais para aquela porcaria não, vou ficar em casa. Pelo menos na minha época era assim. Quando você menos esperava, estava lá o carro da PE. O carro do exército estava lá, aquele jipão estava lá. Você era tido como desertor. Mas você assumiu um compromisso. Você jurou na bandeira. Você jurou, assumiu um compromisso. E todos nós assumimos um compromisso com o Senhor. Todos nós. Eu não creio aqui que ninguém foi obrigado a aceitar a Cristo. Você tem que ir, você tem que ir. Nos apresentamos, no alistamento militar você se apresenta. Você se apresenta. E lá eles perguntam se você quer servir ou não. Se você falar quero servir, e você entra naquela área, você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso. Então, a partir do momento que você assume um compromisso, a mesma coisa quando nós entramos num casamento. Prometo diante do Senhor e destas testemunhas que aqui estão, te amar na alegria, na tristeza, te amar até na morte, te amar até na morte, mas não me peça que te beije quando você morrer, porque eu não vou te beijar. Mas eu prometo. Mas você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso diante daquele pastor, diante daquele padre, eu não sei onde você casou, mas você assumiu um compromisso. E esse compromisso tem que ser mantido enquanto você viver. De repente, na caminhada da vida, surgem algumas situações, e a Bíblia nos fala que existe somente uma situação para que o homem se divorcia através do adultério, por causa do adultério. É a Bíblia fala sobre isto. Então, não é assim a qualquer momento: quer saber de uma coisa?
enchi a paciência, estou indo embora, fui, tchau. Você assumiu um compromisso. Você, pai, nós, pais, quando colocamos nossos filhos no mundo, nós assumimos um compromisso. Não, faça da tua vida o que você quiser, faça da tua vida o que você bem entender. Não, nós assumimos um compromisso, até porque teremos que prestar conta a Deus sobre os nossos filhos. Teremos que prestar conta a Deus. Todos nós teremos que prestar conta ao nosso Deus, pela nossa família. E a terceira situação, amo ao Senhor. Ele fala que ama, que amava ao Senhor. Eu só posso dizer que amo demonstrando. Eu não posso dizer que amo a minha igreja. Eu não posso dizer que amo a minha igreja e a caixa está vazia. Eu não posso dizer assim, eu amo a minha igreja, mas a caixa está vazia. Está faltando nomes ali dentro. De repente o teu nome já foi 2 ou 3 vezes para lá, mas de repente o teu nome ainda não foi para ali. E não é nada impossível de ser feito. São coisas fáceis de serem feitas. De repente está passando por aperto. Falar igual minha avó falava, eu não sei quem mais antigo do que eu deve saber. Está comendo angu pela garrafa. Usava essa expressão, está comendo angu pela garrafa. Deve ser difícil tirar um angu de dentro da garrafa, deve ser difícil. A situação dentro da sua casa está assim, está desse jeito, mas você não quer uma melhora dentro da tua casa, dentro da tua família. E aí surge o convite, construindo, trabalhando o amor em família. E o nosso nome não aparece ali dentro. Me entenda, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas tem que começar por mim. Se eu quero melhora dentro da minha casa, tem que começar por mim, irmãos. Não adianta ficar pedindo aos outros, ore pela minha família. As outras pessoas podem até orar pela tua família, mas tem que começar por você. Começar por você. Aqui foi falado no princípio, me perdoe abrir um parênteses aqui, foi falado no princípio, o irmão Rômulo falou no princípio, pegue um pedaço de papel, não importa qual o papel. De repente eu dou até autorização, eu dou autorização não, você tem o direito, tem até de rasgar um pedaço desse papel que está aí no banco, colocar o teu nome e colocar ali dentro. Porque depois é fácil de substituir esse papel, irmãos. É fácil. O difícil é continuar vivendo do jeito que muitas pessoas estão vivendo, mas não querer participar em nada que diz respeito à família. Ezequias, ele disse que amava ao Senhor. E aí nessa decisão, quando ele fala que ama o Senhor, quem ama, o que acontece? Vamos lá, quem ama? O que acontece no próximo slide? Quem ama, declara o seu amor. Quem ama, declara o seu amor. Declara o seu amor. E aí eu vou fugir um pouquinho aqui e vou perguntar aos casais, os que são namorados, que são noivos, que são casados. Você já disse à sua esposa, já falou para o seu esposo, hoje ou durante essa semana que passou, que a amava, que o amava? Você já falou? Segurou a sua esposa? Homem, você segurou a sua esposa pelo ombro, olhou para o olho dela e falou assim, ó, você sabia que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, eu já tenho 15 anos de casado, já tenho 20 anos de casada. Mas aqui Ezequiel demonstra, ele declara o seu amor ao Senhor. E isso nós precisamos também trazer para a nossa realidade e demonstrar, declarar esse nosso amor pela pessoa amada. Eu preciso fazer isso, irmãos. Ah, mas ele bebe, ele fuma. Não sei se alguém aqui tem um esposo que fuma ou que bebe, mas ele bebe e fuma. Demonstre um carinho por ele. Demonstre um grande carinho, porque o Espírito Santo há de transformar o coração daquele homem. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Esses casais que estão namorando, se pudesse ficava o dia inteiro. Quem está namorando aí, quem é noivo, né? Se pudesse ficava o dia inteiro, um do lado do outro conversando. Às vezes não tem nada para falar, às vezes ficam os dois lá no WhatsApp, os dois no Face, né? Cada um de um lado, mas está um do lado do outro. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. E será que nós temos, já estou encerrando, será que nós temos, você tem tido um tempo para o Senhor?
Será que nós temos tido um tempo para o Senhor? De orar, de fazer a nossa leitura devocional, de lermos a palavra do Senhor? Não é o fato de estarmos aqui na igreja, irmão, somente às quartas e aos domingos. Isso não é o suficiente para Deus. Isso não é o suficiente. Ele quer um relacionamento mais profundo com cada um de nós. Ele quer ser mais próximo a cada um de nós. Então quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem namora ou namorou, aquele negócio, desliga você, não, desliga você. Não, desliga você, não, desliga você primeiro. Desliga você. Era assim. Era assim. Ou então quem morava perto um do outro, um ficava apagando a luz, outro apagava também, para acendia a luz, outro acendia também, para demonstrar que ainda estava em conexão, estava conectado. É isso que Deus espera de cada um de nós, que tenhamos tempo com Ele, porque Ele é uma pessoa amada por você. E isto é, se você o ama verdadeiramente. E por último, fechando, vamos para a conclusão. Por último aqui, procura agradar a pessoa amada. Procure agradar a pessoa amada. Faça alguma coisa que ela goste. Faça alguma coisa que ele goste. Procure agradar, procure agradar. Procure agradar a pessoa amada. Uma certa feita, me perdoe, passamos 5 minutos da hora, mas uma certa feita, minha esposa fez aniversário, e eu comprei um presente para minha esposa. E aí levei o presente para ela. Era uma rosinha, uma rosa assim, oca, uma rosinha oca, né? Tinha um espaço por dentro. Aí no dia do aniversário entreguei aquela rosa para ela, aquele coisa de papelão para ela. Ela me olhou assim, eu mereço, é isso que eu mereço. Não falou, mas falou, ficou pensando, é isso que eu mereço? É isso que eu mereço? Eu falei, cheira a rosa. Ela falou, eu vou cheirar uma rosa de papel. Eu falei, mas pelo menos tenta abrir a rosa para ver o conteúdo dessa rosa. De repente tem um papel. Aí dentro daquela rosa que estava o presente. Dentro daquela rosa que estava o presente. Então o que nós precisamos fazer? Agradar a pessoa amada. Aí quando ela abriu o que viu, aí pulou no meu pescoço, né? Aí partimos para a alegria. Partimos para a alegria. Mas procure agradar a pessoa amada. Conclusão: não ler a Bíblia com as lentes do retrovisor. Não leia a Bíblia com as lentes do retrovisor, irmãos. Não leia a Bíblia. Porque aconteceu isso na minha vida. Aconteceu essa situação no passado. Não leia a Bíblia com as lentes do retrovisor. Tem uma perspectiva de futuro, daquilo que Deus irá fazer por você, daquilo que Deus tem para você, não pelo que aconteceu. Já aconteceu, já é passado. Eu tenho que pensar, olhar para frente, irmãos, olhar adiante, ver o que Deus tem preparado para mim, que Deus tem reservado para mim. Deus não se aposentou, Deus não fez lá com Ezequias, Deus não se aposentou, Deus continua o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Deus não se aposentou, Deus não é um velhinho que está numa cadeira de balanço lá, só olhando lá de cima, sem fazer nada, sem interferir em nada. Deus não se aposentou. Não se aposentou. Eu não sei qual a sua causa impossível. A de Ezequias eu sei qual era a causa impossível. A causa impossível foi 185 mil soldados que iriam guerrear e entrar naquela cidade e matá-lo. E também juntamente com aquela enfermidade dele. Essa era a causa impossível de Ezequias. Eu não sei qual a sua causa impossível, mas de uma coisa eu sei: se você clamar ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, Deus há de reverter, de virar a página deste livro da tua vida. Isso que tanto te fez chorar, que está te fazendo chorar, Deus é capaz de mudar toda essa estrutura ruim que está acontecendo. Eu não sei qual é a sua causa impossível. Eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite. Eu não sei como está o seu coração. Não sei. Eu não sei se você está aqui com o coração alegre. Eu não sei se você está com o coração amargurado. Eu não sei se você está com o coração entristecido. Mas uma coisa eu sei: se você continuar crendo neste Deus do impossível, Ele fará o impossível para que você vença, irmão. Para que você vença.
O que aconteceu com Ezequias pode acontecer com cada um de nós também. Basta o quê? Nós clamarmos ao Senhor. É simples. Basta clamarmos ao Senhor. Mas o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Não vai fazer. Ezequias poderia ficar com a boca fechada, não orar ao Senhor, e o Senhor poderia. Era o povo de Deus. Deus poderia livrar o povo de Judá. Mas as 10 tribos do reino do norte já estavam cativas. E muitos mortos. Mas naquela duas tribos que restaram ali, um homem se levantou e orou. E quem sabe essa única pessoa possa ser você, e livrar a situação dentro da sua casa. Permita-me orar por você neste momento de encerramento do culto. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua família. Quero pedir juntamente com você, implorar, colocar diante de Deus a causa que você acha impossível. Eu quero orar com você. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, a tua palavra nos diz, ó Senhor, que tu nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ó Senhor Deus. Senhor, tu sabes o que tua serva está passando. Tu sabes o que o teu servo está passando, ó Senhor Deus. E neste momento queremos clamar a ti, ó Senhor Deus. Queremos firmar um compromisso maior contigo, ó Senhor Deus. Queremos declarar nesta noite que verdadeiramente nós te amamos, ó Senhor Deus. Senhor, assim como enxugaste as lágrimas de Ezequias, que vês enxugar as lágrimas dos teus servos, ó Senhor Deus, daqueles que estão passando por dificuldades nesses dias, ó Pai. Enxugue essas lágrimas, ó Senhor Deus. Enche o nosso coração de alegria, ó Senhor Deus. A tua palavra nos diz que teu filho veio para nos dar vida, e vida em abundância, ó Senhor Deus. E queremos desfrutar, ó Senhor Deus, de tudo quanto tens preparado, de tudo quanto preparaste para cada um de nós, ó Senhor Deus. E esta é a noite, ó Senhor Deus. Queremos te suplicar, o teu servo que te suplica nesta noite verdadeiramente, ó Senhor Deus. O teu servo que está abrindo o coração para ti verdadeiramente nesta noite, ó Senhor Deus. Venha em socorro, ó Senhor Deus. Venha em socorro, ó Senhor Deus. É este teu filho, é esta tua filha. Nós te agradecemos, ó Senhor, e sabemos que podemos confiar em ti. Sempre poderemos confiar em ti, ó Senhor Deus, porque tu és o Deus do impossível, ó Senhor Deus. Tu és o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai. Nós sabemos, ó Senhor Deus. Ajude a cada um de nós, ó Senhor Deus, nos momentos aflitivos de nossas vidas. Ajude o teu servo. O teu servo clama neste momento, ó Senhor Deus. Pede a ti neste momento, ó Senhor. Ouça dos altos céus e responda a oração da tua serva, a oração do teu servo, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, nós te suplicamos já, contando com a vitória, ó Senhor Deus. Contando com a vitória, ó Senhor Deus. Em o nome de Jesus, já contamos com a vitória, ó Senhor Deus. Em o nome de Jesus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Agradecimento este que nós fazemos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.